Olá, tudo bom? Vamos bater mais um papo rápido aqui em Autores e Livros sobre René Girard. Essa não é a primeira vez que eu falo a respeito desse estudioso franco-americano. O Girard é francês, mas na verdade toda a vida intelectual dele se deu nos Estados Unidos. Foi a partir dali que ele empreendeu a sua grande obra, o seu pensamento, e que é tão importante para a compreensão do homem e da cultura. René Girard é francês, conforme eu falei, nasceu em 1923 e já faleceu. Eu conheci o pensamento de René Girard em 1988, no Convento dos Dominicanos, em Belo Horizonte, através de um especialista em Girard, na época um estudante inglês, James Francis Allison, teólogo, padre e um grande teólogo, hoje com várias obras publicadas em português, inglês, espanhol, holandês e em outras línguas. Eu não sei exatamente em quantas línguas o James está traduzido hoje. Mas foi James que primeiro me falou de René Girard, foi James que primeiro me apresentou o pensamento dele, e naquele momento a obra que ele me falou foi A Violência e o Sagrado, esse livro aqui, que não tinha ainda em português. A edição que nós tínhamos disponível naquela época era só uma edição mais acessível, era a edição francesa, de A Violência e o Sagrado. Esse foi o livro, esse é de 1972. Foi o livro que, de certa forma, tornou Girard mais conhecido no mundo ocidental, e a sua teoria, a teoria do desejo mimético, que para René Girard, toda sociedade, toda civilização tem no seu ato fundacional a violência, um assassino. E aí ele vai analisar, por exemplo, Caim, que a primeira cidade, a primeira civilização, digamos assim, que surge na Bíblia, que nós vemos em Gênesis, foi fundada por Caim, um assassino, Caim que assassinou o seu irmão Abel. Por isso que a violência, desde sempre, foi algo tão forte na cultura humana. Aqui, então, em A Violência e o Sagrado, e não é sobre esse livro que eu vou falar, mas em A Violência e o Sagrado, Girard vai justamente analisar essa relação tão próxima que existe entre o sagrado e a violência. A gente deve lembrar que, principalmente nos cultos pagãos, sempre estavam envolvidos sacrifícios humanos e de animais. Mas mesmo no judaísmo, desde o seu começo, vamos lá para Caim e Abel, que nós vemos que Abel oferece sacrifício de animais. É muito interessante observar isso, Ele oferece sacrifício de animais. Então, ali, de certa maneira, toda aquela vazão de violência que tinha nele, ele então supera no sacrifício de animal. E o seu irmão Caim, que oferece os frutos da terra, depois mata, sacrifica o irmão. É bem interessante, o Girard trabalha essa questão. Mas o primeiro livro mesmo de Girard, onde ele começa a esboçar a teoria do desejo mimético, é esse aqui, Mentira Romântica e Verdade Romanesca. O Girard vai estudar a literatura ocidental, vai pegar desde os gregos, desde a tragédia grega principalmente, vai estudar profundamente os trágicos gregos. Depois aqui ele estuda também Shakespeare muito profundamente, Proust, Dostoiévski, todos esses autores onde a questão do desejo mimético aparece de uma forma tão evidente. Aliás, ele tem um livro, um calhamaço assim, que no Brasil foi publicado pela Realizações, é a editora que mais publicou livros de Girard. Pela Realizações, que é esse aqui, Verdade Romanesca, ele tem também o de Shakespeare. Ele analisa toda a obra de Shakespeare naquele livro, Então é algo muito importante. Foi essa editora, a Realizações, que em 2011, nos dias 2
e 3 de setembro, organizou um simpósio, tá aqui, um seminário, né? Seminário Internacional René Girard, 50 anos da teoria mimética, que esse livro aqui é de 61. Então, no aniversário de 50 anos da teoria mimética, foi feito esse seminário pela Imitácio e AE Realizações em São Paulo, e eu tive a honra, a grata satisfação de participar. Ali tinha especialistas em René Girard do mundo inteiro, dos 5 continentes, literalmente, que expuseram sobre Girard. Foi um encontro que tinha poucos brasileiros. Eu fui a convite de James Allison e motivado por um livro que eu tenho, que se chama A Farmácia de René Girard. É um livro de artigos, todos eles inspirados. Eu tenho 2 livros muito que tem como base, como transfundo a teoria do desejo mimético, que é A Farmácia de René Girard, que é um livro de não ficção, são pequenos ensaios, e um outro livro, Paixões Proibidas, um livro de contos, que eu trabalho também a questão do desejo mimético, mas sempre na relação homem-mulher, relação de casal. E foi principalmente o primeiro livro, e na época eu estava escrevendo, produzindo os contos que resultaram em Paixões Proibidas. Foi por causa desses livros que então eu fui convidado para participar também deste Seminário Internacional René Girard em São Paulo. Já faz um tempo, foi em 2011, 9 anos. Bom, e aí eu quero falar rapidamente, eu citei esses porque eles estão contemplados aqui. Se você quiser saber mais sobre o pensamento de René Girard, o alcance de sua teoria, onde ele fundamenta a teoria do desejo mimético, eu indico esse livro aqui de talvez o maior especialista brasileiro em René Girard, que o conheceu, que foi seu aluno, que é o João César de Castro Rocha, que estava naquele Seminário Internacional René Girard que eu me referi, que participei dele. Esse livro aqui, um longo argumento do princípio ao fim, de diálogos com João César de Castro Rocha e Pierpaolo Antonello, um italiano também especialista em René Girard. Aqui, Girard e os 2 entrevistadores esmiuçam toda a teoria do desejo mimético, todo o pensamento, como é a gênese da teoria do desejo mimético. O Girard, para vocês entenderem, ele três momentos, digamos assim, são importantes para a formulação da teoria do desejo mimético. O teatro grego, principalmente o teatro grego de Sófocles, a obra de Shakespeare, por isso que ele tem um livro sobre Shakespeare, e a cultura judaico-cristã. Ele era cristão, católico romano. Então, o livro, a sua teoria, aliás, está fundamentada nesses pilares, né? No pilar grego, principalmente, ele vai analisar a questão dos mitos dentro da cultura grega. Shakespeare, como Shakespeare trabalha a questão do desejo mimético na obra dele. Dostoiévski também influenciou muito Girard na concepção da teoria do desejo mimético, porque Dostoiévski trabalha essa questão do duplo, né? Aliás, ele tem um livro com esse nome. E então Dostoiévski também vai dar elementos para a formulação da teoria do desejo mimético, que para Girard ele fala aqui, e no livro também tem o confronto, digamos assim, com Girard e outros antropólogos importantes, principalmente o francês também, o Claude Lévi-Strauss, que é tão importante aqui no Brasil, que influenciou tantas gerações aqui no Brasil, porque ele está na fundação, praticamente, da USP. Ele vem com aquele grupo de franceses que fundam a Universidade de São Paulo. Então, sociólogos como o próprio Fernando Henrique foi influenciado por essa escola de Lévi-Strauss, mas também a antropologia, como Ruth Cardoso. Eu estou citando esses 2 porque são nomes que a gente vai lembrar. Mas Florestan Fernandes, todo esse grupo foi formado por esses professores franceses, né, que foram muito importantes e que pesquisaram aqui muito no Brasil.
E grande parte da obra de Lévi-Strauss é aqui no Brasil que ele faz as suas pesquisas com tribos autóctones, né? Então, como é que Girard se coloca diante dessa antropologia clássica, já consagrada, que tem como Claude Lévi-Strauss um marco, uma referência? Ele vai tratar também disso aqui nesse livro. Então, um longo argumento do princípio ao fim é a fundamentação teórica da teoria do desejo mimético, que para Girard, então, como eu disse, a cultura tem como seu ato fundacional a violência. E quando eu falei do judaísmo, né, que nós temos, mas nós temos também Abraão, quando Deus pede que ele sacrifique o seu filho, e que ele vai de fato sacrificar Isaac, mas que na hora é substituído por um cordeiro. Depois o cristianismo, que tem como ato fundacional o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Então isso é muito interessante para a gente entender a sociedade, compreender, inclusive, por que é que a sociedade é tão violenta. Hoje, o Brasil, isso está pulando assim, né? A violência, embora ainda não tenha, graças a Deus, não tenha chegado ainda às vias de fato, mas nós estamos lendo os sinais da violência, primeiro através das mídias digitais, né, essas milícias digitais que ficam atacando as pessoas. Há poucos dias, o Supremo Tribunal Federal, que tem a função de guardar a Constituição, de zelar pela democracia, foi atacado. De repente começaram a atacar o STF com bombas de folguedos, né, juninos, mas aquilo ali era um aviso, era um sinal. Então, como é que a sociedade pode lidar com tanta violência? Como é que a violência está tão presente no dia a dia? Como que, de repente, o Brasil, que a gente imaginava ser a pátria de chuteiras ou o país do carnaval, se transforma num país intolerante, violento? Hoje, a máxima é o incentivo ao porte de armas de fogo, é a eliminação do outro. Tudo isso Girard vai analisar. Quem conhece a obra de René Girard consegue transitar muito bem para entender, por exemplo, o que nós estamos vivendo no momento político aqui no país. Essa questão da violência tão forte. E Girard, então, por exemplo, quando ele pega a obra de Sófocles, Édipo Rei, ele faz uma análise que desbanca Freud, né? Porque Freud, quando elabora a teoria do desejo, que ele vai principalmente pegar Édipo, né, a questão do complexo de Édipo, tudo isso, Girard diz, não, na verdade, Freud errou o alvo. A questão ali não reside no desejo sexual, mas é outra questão. E aí ele vai analisar toda a obra de Sófocles e, principalmente, Édipo Rei, até o momento quando Édipo vence, depois de vencer aquele monstro que aterrorizava a cidade, ele se casa com a mãe, mas quando ele descobre isso, então ele se martiriza, fura os olhos, enfim, é uma longa história. Girard vai analisar tudo isso e fundamenta então a teoria do desejo mimético. Quem conhece a Bíblia vai o tempo inteiro se deliciar com as descobertas de Girard, porque o livro de Levítico é fundamental, principalmente porque é lá que aparece pela primeira vez de forma tão clara a questão do bode expiatório, e que Girard vai trabalhar a teoria do bode expiatório. Lá em Levítico 16, diz que a comunidade tinha que rezar, impor as mãos sobre um bode, e aí os pecados todos da comunidade recaíam sobre aquele bode. Ele era então retirado do acampamento, era levado para o deserto de Azazel, se eu não me engano, que é esse nome, e lá era sacrificado. Então, quando a gente fala do bode expiatório, está lá em Levítico, começa no livro de Levítico. O que é a teoria do bode expiatório? É quando você escolhe alguém ou algum grupo
para que recaia sobre aquele grupo ou sobre aquela pessoa todos os males da sociedade. Quando você sacrifica aquela pessoa, resolve-se tudo. Isso a gente vê na política com muita frequência, né? A gente vê com muita frequência. Eu me lembro, na década de 90, no impeachment de Collor de Mello, a gente imaginava ali que, tirando o presidente Collor de Mello, você iria exorcizar o Brasil e tirar do Brasil a corrupção, a violência. E nós sabemos que isso não aconteceu, os problemas continuaram os mesmos, mas deu aquele alívio sacrificar Collor, e Collor foi oferecido em sacrifício, né? Sacrificar o presidente Collor trouxe à nação naquele momento um instante de alívio, de sossego, mas as mesmas mazelas continuaram acontecendo na República. Então, essa é a questão do bode expiatório. O que Girard vai, então, usar o cristianismo e a Bíblia de forma magistral, e só ele faz isso, é porque ele vai dizer, olha, mas na Bíblia acontece algo que na mitologia não se sucede. Na Bíblia, o que as pessoas imaginavam ser um bode expiatório era, na verdade, um cordeiro inocente, que é Jesus Cristo. Mesmo quando você vai para o Levítico, o cordeiro que tinha que ser oferecido em sacrifício, o animal, ele tinha que ser puro, não ter defeito nenhum. Então, na verdade, ele não é um bode expiatório, ele é um cordeiro inocente que era oferecido em sacrifício. Então, muitas vezes, quando a sociedade aponta o dedo para alguém, aponta o dedo para determinado grupo étnico ou social, colocando naquele grupo todos os males do mundo, fique esperto, porque pode ser que ele não se trate de um bode expiatório, como lá em Levítico, mas pode ser que ele se trate de um cordeiro, de alguém que é inocente e que você está imputando nele uma culpa que ele sequer tem conhecimento. Eu sou fascinado com René Girard, né? Desde então, ali no final da década de 80, que eu comecei a ler. Hoje, ali não tinha nada em português. Depois, a Paz e Terra publica A Violência e o Sagrado. Paulus vai publicar O Bode Expiatório. Jó e o Sofrimento do Inocente, também Paulus publica. E a maior mesmo é a Realizações, que vocês podem adquirir muita coisa de Girard. Essa aqui é da Top Books e é o que eu sugiro, porque muito disso que eu falei aqui está nessa longa entrevista, é uma entrevista com René Girard, onde ele tem mais tempo, espaço para falar numa linguagem simples e acessível em que consiste a teoria do desejo mimético. É isso aí. A gente vai ficando por aqui com mais um Autores e Livros, pedindo que você compartilhe esse vídeo, que você curta e que comente. Deixa eu contar uma coisa para você. Se você curte, comenta, compartilha, isso faz com que o doutor Facebook, que é enjoado demais, impulsione esse vídeo. Se você apenas olhar, mas não curtir e não compartilhar, o Facebook não impulsiona e aí ele não sai do canto. E é bom que outras pessoas também sejam abençoadas, porque é uma bênção o pensamento de René Girard, para que nós possamos compreender muito melhor o mundo que vivemos, principalmente porque é a partir de uma perspectiva cultural muito ligada a todos nós, que é a cultura grega, o teatro shakespeariano e a tradição judaico-cristã. Tchau, tchau, um grande abraço, até semana que vem.